Tá em tela cheia? Sim, Bom, gente, qualquer coisa, então me interrompam por voz, tá? Então, esse segundo treinamento é sobre normalização de trabalhos acadêmicos, segundo a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, é um treinamento separado de pesquisa bibliográfica, né? Esse já é mais para a parte final do trabalho acadêmico, né? Seja um TCC, um artigo científico, uma tese, uma dissertação, que é a parte que a gente vai aplicar as normas da BNT, né? As normas que eu tenho impressa aqui, né? E a gente vai comentar vários pontos da norma que a gente destacou, né? Não tem toda a norma, porque senão seriam muitos slides. Os detalhes que não estão contemplados aqui tem que consultar a norma original, tá? E então vamos lá. Por que a gente precisa padronizar, né? Ter um padrão aí nos trabalhos acadêmicos, tal. Porque isso indica qualidade, confiabilidade e intercambiabilidade, né? Para poder fazer o intercâmbio desses documentos, tem que estar todos falando a mesma língua, com os mesmos critérios, né? Facilita a recuperação dos trabalhos acadêmicos, porque eles estão mais organizados, né? E demonstra ética na pesquisa. Qual é o órgão que normatiza no Brasil? É a ABNT, né, que vocês já ouviram falar, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essas normas elas são atualizadas periodicamente. Existe a cada pelo menos 2 anos existe um período como se fosse de consulta pública que a gente pode opinar e sugerir mudanças, alterações também. Isso é votado depois, tá? Bom, a gente vai começar agora pelas normas, deixa eu voltar aqui, de citação, tá? Que é essa daqui, tá? A NBR 10.520. Então, tem um exemplo aqui, né, de um livro da Unesp, tá? Formação continuada sobre a análise do professor escolar. E um exemplo de que foi feita uma citação no texto do seu trabalho acadêmico, né, do seu TCC, por exemplo, que pegou um trecho desse livro, tá? Então você citou ali os autores no final pelo sobrenome, tá? Rossi Ranger. A página que estava o trecho que você pegou o ano, esse trecho geralmente ele vai estar em recuo, e a referência do livro que vai lá no final, né? Agora, como a gente tem muito e-book, muito online, tudo que é online tem que ter esse link do disponível aí, onde que ele está online, e o acesso. A data do acesso, por quê? Às vezes você consultou um site, lá um material online, que depois ele sai do ar. Então, para comprovar que você consultou naquela data, tá? Então, essa norma aí que eu mostrei para vocês, a ABNT NBR 10.520/2023, citações em documentos. Então, a gente vai estar comentando algumas partes dela, né? Essa daqui é a cara dela, né? Antes a gente via ela impressa com aquele risco para não ser copiado, tirado xerox e tal. Agora ela está online para vocês consultarem no catálogo online no Pergamon. É uma das coleções online que vocês podem consultar pelo nosso catálogo online Pergamon, são o PDF das normas técnicas originais da BNT. Então, esta norma, ela especifica as características exigíveis para a apresentação de citações em documentos de diversos formatos. Para que serve a citação? Identificar o legítimo autor das informações apresentadas, então você tem que ter honestidade intelectual, ou seja, falar a verdade, dar o crédito a quem merece, a quem é a fonte daquele trecho que você pegou. Tipo, aquilo não saiu da sua cabeça, você pegou de alguém. Você pode ali numa parte do trabalho, nas conclusões, alguma coisa, pôr uma opinião sua, né? Mas muita parte do trabalho, principalmente quando você ainda está começando,
é retirado de alguém, né? E se você não citar, dá aquele problema de crime acadêmico que é o plágio, que a gente comentou no outro treinamento, né? Então, para que serve a citação? Reforçar ou contrariar um assunto, tema abordado, né? Então, você vai escolher um trecho para você falar, olha, esse autor fala isso, eu concordo, tal, você reforça, você tem um apoio. Ou para contrariar, olha, esse autor fala isso, eu não concordo por causa disso, né? Validar um raciocínio, você tem um pensamento, uma ideia, você utiliza pega um trecho de um autor para mostrar mesmo que o outro também pensa como você, ou vice-versa, né? Demonstrar estudo e atitude científica do autor enriquecendo o trabalho, né? Que quando você põe várias citações ali que corroboram com o seu trabalho, tudo, você demonstra que você leu, que você pesquisou, que você foi atrás dos autores, das fontes, dos livros, né? Dar o devido crédito ao autor da ideia original, isso que é fundamental, que eu falei lá, tomar cuidado com o plágio, né? Sempre citar as fontes, né? Os autores, até quando é você mesmo, uma autocitação. Apontar aos leitores outras fontes úteis de leitura, de consulta, que estão relacionadas com o seu trabalho. E, por último, aquilo que eu falei, não ser acusado de plágio acadêmico. Citação: menção no texto de informação extraída de outra fonte, né, que não seja a sua cabeça. Tipos de citação. A gente tem a citação direta, que é aquela que eu mostrei lá no comecinho, né? Que é uma transcrição literal de parte da obra do autor que você consultou, que você está lendo o livro dele. Citação indireta, texto baseado na obra do autor consultado, que você vai parafrasear e colocar com as suas palavras aquilo que você leu. Mesmo assim, você tem que citar o outro, porque a ideia você pegou do outro, apesar de você ter falado com as suas palavras. E citação de citação quando você não tem acesso à obra original, às vezes geralmente um livro antigo, você não consegue achar, então você usa um autor que está falando dele, um autor mais moderno, né? Citação direta. Trechos com até 3 linhas. Deve ser transcrita diretamente no texto, entre aspas duplas inseridas no parágrafo, tá? Isso quando é um trecho mais curto, de até 3 linhas, você não precisa recuar, tá? Quando é muito grande, vocês podem pôr os colchetes e os 3 pontinhos da reticências para abreviar e só aparecer aquilo que te interessa, tá? Tem 2 formas aí de você fazer a citação, né? O sobrenome para fora do parênteses ou o sobrenome dentro, tá? O autor inserido no parágrafo ou o autor entre parênteses. Citação direta quando é trechos com mais de 3 linhas. Aí você tem que fazer o recuo de 4 centímetros, colocar uma letra menor para dar um destaque, né? Se precisar, pode cortar trechos e colocar o colchetes e as reticências, tá? Então, essa citação direta, que ela é maior, com mais de 3 linhas, deve ser destacada com recuo padronizado em relação à margem esquerda, tá? Com letra menor que é utilizada no texto, espaço simples e sem aspas. Recomenda-se o recuo de 4 centímetros. Citação indireta. Indireta é aquela parafraseada. Você leu uma página lá e você quer comentar aquilo com as suas palavras, expondo aquela ideia, mas com as suas palavras. Tem 2 formas também de você fazer isso, com o autor inserido no parágrafo ou lá no final, tá? Citação de citação. A gente vai usar a expressão latina, o apud, que significa citado por, tá? E aquilo, geralmente isso daqui é usado quando a fonte original é um livro raro, um livro antigo que você não consegue mais ter acesso a ele. Então você vai ter que usar autores mais novos que citam ele, né? E para colocar no seu trabalho. Tem 2 formas também de fazer isso, né? Com o autor inserido no parágrafo ou entre parênteses, mas é uma coisa para ser evitada. O ideal é sempre você tentar ir na fonte original de consulta, tá? Mas se não tiver jeito, como eu falei no caso de livros antigos, você vai ter que utilizar esse recurso do APUD, tá? Citando documentos com 4 ou mais autores.
a gente vai usar a expressão latina et al, que significa e outros colaboradores, tá? Então, tem duas formas de fazer, tá? Ou você coloca assim todos os autores entre parênteses, tá? Ou então você coloca o primeiro e et al, tá? Sempre ali no final, vírgula, o ano. Isso quando for 4 ou mais autores, tá? A partir de 4 mais. Se é menos, aí você tem que pôr bonitinho cada um deles, tá? Citando trechos traduzidos, tá? Ao traduzir um trecho de uma obra consultada, deve-se indicar a tradução com uma das seguintes expressões: tradução nossa ou tradução própria, como último elemento da chamada da citação. Então, tradução nossa, quando foi ali quem está publicando que traduziu, né? Ou tradução própria, quando já veio traduzido aquilo, tá? Coincidência de sobrenomes de autores que são os nomes homônimos, né? Muitas pessoas com sobrenome Silva, né? Muitas pessoas com prenome, que nem, por exemplo, Cássio, Carlos, né? Que se repetem. Geralmente é bom evitar a abreviatura. Do sobrenome não pode abreviar, mas até do prenome é melhor colocar por extenso, porque diferencia melhor, principalmente ali, C ponto, poderia ser Cássio, Carlos, né? Documentos de um mesmo autor, de um mesmo ano, tá? Então, você utilizou lá 2 livros do mesmo autor, só que do mesmo ano, mesmo autor, mas são livros diferentes. Então, você vai colocar a letrinha para diferenciar, que é o documento A, que é o livro A, que é o livro B, né? E lá na lista de referências, lá no final, indicar a letra após a data do documento para poder diferenciar, né? Que são 2 livros diferentes, tá? 2 materiais diferentes. Documentos de um mesmo autor com anos diferentes, tá? Então, a citação de diversos documentos do mesmo autor, publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente. Então, um livro só o Passos que escreveu, o outro ele escreveu com outro. Cada ano seria um livro, um artigo diferente desse autor, tá? Aí lá na lista de... Aqui na citação, você pode pôr os anos assim. Agora, lá embaixo, lá no final, nas referências, você vai ter que repetir e pôr cada um separadamente, tá? E assim, como envolve esse negócio de citação-fonte, é melhor ser repetitivo e pecar pelo excesso e demonstrar bem, né? Que vai que você deixa escapar um aí, né? Diversos documentos de vários autores. Então, você usou ali, que você está comentando, né? Livros de diferentes autores, de anos diferentes, né? Citações de diversos documentos do mesmo autor, publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente. Na verdade, não é do mesmo, né? Ele precisa corrigir. É de vários autores, do Crocs, do Knowles e do Mezirow. Anos diferentes, né? Lá na lista de referência, você vai colocar cada um separadamente, tá? Você pegou essa ideia repetida de autores diferentes, anos diferentes, você fez um condensado ali, né, no seu trecho, na sua paráfrase ali que você comentou, mas lá embaixo você vai colocar cada livro de cada um separado lá nas referências, tá? Indicação de página de documentação paginados na citação direta. Convém indicar a localização do trecho citado. É que ele está tampando ali para mim. Indicação de página de documentação... Não, de documentos não paginados na citação direta. Convém indicar... É que tem um negócio de compartilhar que acho que eu não consigo tirar dali. Ele está tapando uma palavra para mim. Então, convém indicar a localização do trecho citado, tá? Isso daqui é um áudio, né? Então,
quem está fazendo o trabalho quis destacar esse trecho e tem que destacar ali o segundo, os segundos, o tempo exato que foi falado aquele trecho ali que você está citando, né? Documentos não paginados, que não está impresso, né? No caso, um som. ênfase de trechos cujo destaque já faz parte da obra consultada. Então, ali o independente, o diversa, que está em negrito, ele já veio assim da editora do livro original, tá? Agora, no segundo, ênfase de trechos feitos pelo autor que está usando a citação. Você está usando e você mesma quis destacar e colocar aquele negrito, tá? Então, tem essas duas opções que a norma dá. Bom, terminei essa parte. Vocês têm alguma dúvida dessa parte aqui das normas de citações em documentos que está relacionado tanto de citação como de referência aquilo que a gente falou do plágio, né? Então a gente destacou alguns exemplos aqui que são mais comuns. A norma, ela tem mais coisas, tá? Ela tem mais regras mais detalhadas, né? Que aí tem que consultar a norma original. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar por e-mail, lá no e-mail dos treinamentos, ou pode marcar um treinamento só de ABNT, tá? Só que esse treinamento de ABNT é só hora que você está lá mais para o final do trabalho, né? E que você já consultou a norma, já aplicou, aí você seleciona, você vai elencar as dúvidas onde você ficou inseguro, com dúvida, que não está claro, que você não entendeu a norma, ou que não bate, ou que você usou um documento diferente que não está contemplado, aí a gente vai ver, tá? Então, a gente fez um apanhado dos pontos mais importantes da norma de citação em documentos, que é a BNT-NBR 10.520. Tá? Graziela, Oi. eu não sei se os alunos têm alguma dúvida aqui, mas eu tenho, na verdade, algumas dúvidas mais específicas, assim, em questão de citação. Peguei aqui, na verdade, 4 dúvidas, assim, bem pontuais, que eu fui anotando. Uma por exemplo, quando eu coloco no mesmo parágrafo uma citação indireta, seguida e uma direta, no mesmo parágrafo. Então, por exemplo, eu começo assim, segundo Silva, 2020, né? E aí eu explico o que ela falou, né? Com as minhas palavras, tal. Mas no final eu quero trazer um trechinho meio que para complementar como uma citação direta. Sei. Eu já coloquei no começo do parágrafo, né? Então, segundo, aí Silva 2020. Lá no final, quando eu retomo ela, então a autora diz: eu preciso colocar a citação completa ou eu posso só colocar o número, a página? Porque teoricamente eu já marquei o nome e o ano dela no mesmo parágrafo. Ou não, eu tenho que colocar completo, de novo. Silva 2020, página 13, sei lá. Ah, eu acho que é melhor você colocar completo, viu? Completo. Mas pode, assim, é mais difícil ver, né, essa situação, mas acho que não teria problema, não, de você colocar. Eu acho melhor você colocar os mais detalhes possíveis. Tá, então melhor nem que ficar duas Nem que vezes assim, não. meio carregado assim, Sim, aí você pode no final agendar um treinamento para com esse tipo de dúvida, assim, que aparece de vez em quando, né? aham, Alguns tipos de dúvida diferente, ou consultar alguém que trabalha com isso, com normalização, né? Que tem um pessoal da biblioteconomia, né? Tem bibliotecários já formados que trabalham com esse tipo de revisão, né? Mas assim, eu deixaria. sim, Acho que entendi. não tem problema. Uma outra dúvida, por exemplo, se eu cito mais de um trabalho do mesmo autor. Então, por exemplo, de acordo com a Silva,
2020, 2022, eu coloco esses anos sempre em ordem cronológica, tem alguma regra Tem aí? slide ali que foi mostrado, né? Isso daí. Só que lá no final você vai ter que colocar cada livro, cada artigo dela separado. Tá certo. De preferência em ordem cronológica. Até quando usa a letrinha lá, A, B, tanto na citação como lá embaixo nas referências. Sim, sim. Mas quando são autores diferentes, aí é por ordem alfabética, não por ordem cronológica. É melhor por ordem. Na citação é melhor por ordem alfabética. Geralmente é a regra. Tá. E, e outra dúvida que eu tenho, por exemplo, isso é uma coisa que a gente, né, que trabalha com língua de sinais, usa bastante. Ah, Então, por exemplo, às vezes eu preciso exemplificar uma imagem, e eu vou pegar um print de uma imagem do YouTube, por exemplo, que é alguém sinalizando ou algo nesse sentido. Eu consigo referenciar isso. Então, por exemplo, eu peguei o print da imagem, sei lá, para mostrar um sinal ou alguma coisa nesse sentido. Como que eu referencio, por exemplo, que é um vídeo do YouTube, eu acho que até na norma tem ali como você referenciar um vídeo. isso tem. Mas Uma Mas, por exemplo, eu posso usar um print de uma imagem e não o vídeo em si para fazer essa referência. o print de uma imagem que está no vídeo ou que está fora? Por exemplo, eu estava assistindo um vídeo aí de uma pessoa sinalizando, aí eu pauso no momento que ela fez um sinal que eu preciso referenciar, né, dou um print e coloco essa imagem como, sei lá, como um exemplo do sinal que eu estou trabalhando. Eu, Para garantir, é melhor você pôr a referência geral do vídeo inteiro, sei lá, um sim, vídeo de 40 minutos, e de preferência fazer como eu mostrei naquela citação de rádio que mostra lá os minutos, os segundos. Aí você colocar lá, sei lá, foto de imagem tal, e colocar lá os minutos, os segundos que tá. Mas entendi. talvez só o do vídeo já é suficiente. Mas como Sim, você vai destacar a imagem, tudo, e acho que também embaixo da imagem, eu também colocaria embaixo da imagem, igual se fosse embaixo da tabela de um quadro, uma legenda. uma legendinha com algum tipo de citação à referência, sabe? Uhum. Vídeo tal, ano tal, alguma coisa assim para complementar mais ainda. Vamos supor assim, 3 vezes você, Ah, sabe? tá certo. Não, acho que era isso que eu tinha anotado. Tá. Não sei se mais alguém tem. Vão aparecer, às vezes, alguns detalhes, dependendo do trabalho, que às vezes nem está tanto na norma. A gente orienta baseado no estilo que tinha sido feito. Sim. Porque também a gente não tem uma comissão da ABNT para a gente consultar, Ah, eu sei, sabe? Então, eu procuro orientar os alunos para tentar fazer, se realmente viu que não está contemplado na norma, né? Pergunta para a gente, mas se a gente vê, a gente pergunta em outras bibliotecas, mas a gente tenta orientar mais ou menos no estilo. E eu acho que isso que eu te falei aí da figura, cita o vídeo, cita aquele trecho do vídeo que aparece a imagem, aqueles segundos, minutos, segundos, e vai lá no desenho embaixo, fonte, e dá um jeito também de dar uma referenciada ali, né? Eu acho que é um jeito de tentar cercar mais para não ter acusação de plágio, né? E no certo. agora eu estou tentando lembrar que curso que eu fiz que fala que tem um banco de imagens que você pode usar gratuitamente livre, mas mesmo assim é bom citar. Aham. E tem muita coisa solta que tem autoria, tudo. O negócio é pôr o link, pôr a data, né? Qualquer informação de autoria que tem, citar, né? Para não ter perigo, citar embaixo da imagem. Entendi. Tá ok. Obrigado. Nada. Então, agora, se não tiver mais dúvidas, a gente vai para essa norma maior, que é o que vai demorar mais,
que é das referências bibliográficas, a BNT NBR 6023 de 2025, que foi a última atualização que teve, tá? Bom, então aqui a cara dela, né? E essa norma, ela estabelece os elementos a serem incluídos nas referências bibliográficas, né? Lá no final do trabalho. Vai por título, vai por autor, vai por editora, vai por ano, vai por coleção, tá? Referência, o que a constitui? A referência é constituída de elementos essenciais para a identificação do documento e, quando necessário, acrescida de elementos complementares, que nem coleção, ISBN, né, costumam ser complementares. Devem ser apresentados em sequência padronizada, tá? Então, tem uma ordem das referências lá, que geralmente é a ordem alfabética, tá? Pode ter outro tipo de ordenação, mas geralmente é alfabética de sobrenome de autor. Os dados dos elementos são retirados do próprio documento e devem ser indicados conforme consta neste. O que fazer no caso de inexistência de dados em um documento? Utilizam-se outras fontes de informação e dados devem ser indicados entre colchetes, que é quando você retira aquela informação de uma fonte externa, você indica entre colchetes, né? Os elementos essenciais de uma publicação, de um livro, né? É sempre o autor, né? O responsável, indicação de responsabilidade, título, edição, local, editora, data. Os elementos complementares que eu falei no caso de livro, geralmente a coleção, o ISBN e o endereço eletrônico no caso de e-book, de um artigo científico online, de um site, de um texto que você pegou de um site. Regras gerais de apresentação das referências. Lá no final, como você vai organizar as referências. Elas podem aparecer em nota de rodapé, no fim do texto, partes ou seções, em lista de referências, antecedendo resumos, resenhas, recensões e erratas. Sempre usar espaçamento simples lá no final, na parte das referências, né, separadas entre si por uma linha em branco de espaçamento também simples. Alinhamento à margem esquerda. Em notas de rodapé, que deve ser evitado, está caindo um pouco de desuso, né? A nota de rodapé que a gente via mais em livros antigos, né? Tamanho da fonte menor que 12, menor que a do texto padrão, né? Sem espaço entre as referências, alinhamento deve destacar o expoente, ou seja, a partir da segunda linha, o alinhamento deve ser feito abaixo da primeira letra da primeira palavra. Caso exista mais de uma obra do mesmo autor, deve-se repetir a indicação de autoria. Bom, indicação de responsabilidade, que é do autor. Sempre o sobrenome em caixa alta, em letra maiúscula e por extenso. O que pode abreviar, mas é bom evitar, é o prenome, tá? Que é o nome, no caso. Padronize os nomes para o mesmo autor quando aparecerem de formas diferentes em documentos distintos. Utilize pseudônimo se assim aparecer na obra. Então, você consultou 2 livros desse autor aí, uma hora estava abreviado, outra hora não. É melhor você escolher um estilo, ou tudo por extenso, ou tudo abreviado. Eu prefiro mais por extenso, acho que identifica melhor, principalmente por causa dos nomes iguais, né, dos homônimos e tal. Outras entradas de nomes. Grau de parentesco. Quando é filho, neto, é tudo em caixa alta ali com o sobrenome. Filho, neto. Nomes compostos também tem que respeitar ali, o nome todo composto entra como sobrenome em caixa alta, né? Espírito Santo, Santi Arnold. Sobrenome hispânico também esse formato. Quando é de outros países, tem algumas regras assim, tá? Sobrenomes com prefixo de Ambrósio, Latorre também tem que ser feito dessa forma. Que nem o Ambrósio, Latorre, você não vai começar no Ambrósio, não vai começar no Torre. Tem que inserir essas preposições que fala, né? O D apóstrofo lá, você tem que incluir também. Indicação de responsabilidade, tá? Até 3 autores, eles devem ser separados com ponto e vírgula e devem aparecer bonitinho.
A partir de 4 autores ou mais é permitido você usar a expressão latina et al. Em itálico, tá? Antes eu não tinha mostrado em itálico, mas quando a expressão latina tem que colocar em itálico, tá? Preciso até corrigir isso lá. Deixa eu até marcar aqui. Bom, indicação de responsabilidade. O responsável, o autor, nem sempre é só o autor mesmo. Pode ser o organizador, o compilador, editor, coordenador, porque tem saído muitos livros ultimamente, assim, que é um conjunto de artigos, né? E que tem lá um responsável que é um organizador, um coordenador, está tendo muitos livros assim, né? Nos últimos anos, né? Então, você vai colocar o sobrenome lá, por extenso, do responsável em caixa alta, o nome dele, de preferência por extenso, tá? Inserir, quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra, né? São vários artigos em coletâneas, né? De vários autores, vários artigos. Então, tem até as abreviações certas. Quando é organizador é org, quando é compilador é comp, quando é editor é ed, quando é coordenador cord, tá? Então, aqui foi utilizado um e-book aí, projeto de filosofia, tá? E de um que tinha esses organizadores aí, até inclusive mais de um, tá? Agora, quando é pessoa jurídica, né, que é uma entidade, né, nome da entidade em letras maiúsculas, tudo em caixa alta, né? As obras de responsabilidade de pessoa jurídica, que seriam órgãos governamentais, né, secretarias, né, departamentos governamentais, empresas, associações científicas ou não, enfim, tem entrada pela forma conhecida ou como se destaca no documento por extenso ou abreviada. Então, convém que se padronize os nomes para o mesmo autor quando aparecem de formas diferentes em documentos distintos. Então, por exemplo, eu vou usar uma norma da BNT, né? Vou usar uma norma, então eu vou referenciar ela lá, então eu vou colocar o nome da associação, tudo em caixa alta, como se fosse um sobrenome de autor, em destaque o título, né? Local, editor, o ano. Usei um documento lá da Petrobras, tá? Um documento impresso, no caso, que se fosse online tinha a indicação do link, né? E vou usar um catálogo lá de teses da USP, impresso também, tá? Eu vou colocar a Universidade de São Paulo, tudo por extenso em caixa alta, tá? Homônimos. Nomes homônimos de pessoas jurídicas. Biblioteca Nacional de Portugal, do Brasil, coloca na frente de que lugar que é. Secretaria de Estado do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem que colocar jurisdição, unidade geográfica entre parênteses. Trabalhos apresentados em eventos, que são os chamados anais, né? Autor, título do trabalho apresentado, seguido da expressão in. O nome do evento, que é aquele trabalho in, dentro daquele evento. O nome do evento, tudo em caixa alta, Congresso Brasileiro, Seminário de Bibliotecas Universitárias, Congresso Brasileiro de Biologia, né? A numeração, que edição que é, o ano, o local da cidade onde foi realizado aquele evento e o trabalho que você fez ou que você usou daquele evento, né? Se ele era em CD-ROM ainda, ou se ele está online, você vai colocar o link, tá? Indicação de responsabilidade, né, da autoria no artigo de periódico, artigo de revista científica, né? Então, vai colocar o autor, o título do artigo ou da matéria, o subtítulo, se tiver, título da revista, o subtítulo da revista, se tiver, o local de publicação, numeração, ano, volume, número, edição, página inicial e final do artigo, tá? Porque tem vários artigos dentro da revista, data, período de publicação. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares para melhor identificar o documento. Então, foi utilizado esse artigo aí, à margem da lei, Programa Comunidade Solidária, dessa revista em pauta,
que tem um subtítulo, né? Tanto o título do artigo tem subtítulo, como a revista, né? A revista da Faculdade de Serviço Social da UERJ, né? Aí, artigo, assim, capítulo de livro, sempre tem a página inicial e final, né? Porque tem outras coisas lá dentro, né? Aí foi isso daqui, o primeiro impresso, o segundo é online, tá? Porque tem o DOI ali, que é aquele número de identificação online, e tem o disponível eu, que é o link e a data do acesso. Então, você já sabe que é online, é um artigo ali, Dantas, com mais de 4 autores, de 4 para mais, nesse artigo. Um artigo online, da revista de Contabilidade e Finanças, tá? Bom, o DOI, só para destacar que foi usado lá, é uma sigla em inglês para Digital Object Identifier, ou identificador de objeto digital, é um código único e permanente atribuído a documentos digitais, como artigos científicos, teses, livros, capítulos de livros e até mesmo relatórios técnicos. Em termos simples, o DOI funciona como o CPF de um documento digital. Bom, indicação de responsabilidade continuando quando é uma entidade, né, jurídica aí, uma entidade, no caso, uma instituição governamental. O nome deve ser precedido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a qual pertence. Quando a instituição vinculada a um órgão maior tem uma denominação específica que identifica, a entrada é feita diretamente pelo seu nome. Bom, Universidade Federal de Santa Catarina entra direto, né? Agora ali, São Paulo estado, que poderia ser cidade, Rio de Janeiro também, mesma coisa, né? Brasil, Ministério da Justiça, Brasil, Ministério da Economia, Brasil, Ministério do Meio Ambiente, tá? E no caso, esses daqui são documentos impressos. Autoria desconhecida, tá? Quando um livro você não acha o autor em lugar nenhum, né? A autoria desconhecida, a entrada deve ser feita pelo título da obra com a primeira palavra do título em letras maiúsculas, em caixa alta, tá? Pequena Biblioteca do Vinho, então a primeira palavra, se fosse assim, A pequena, você pula o A. É pequena, é a primeira palavra, né? Quando houver artigo de título, quando houver o artigo A pequena, ele também é em caixa alta também. O mesmo deve ser grafado em letras maiúsculas, então não cai ele, tá? A pequena, tudo em caixa alta. Onda de frio, a primeira palavra também. Esse daí é um artigo online, tá? Se você descobre a autoria em outro lugar, você pode colocar entre colchetes também, mas isso daí acho que vai falar em outra. Aqui em outra, nessa parte aqui. O título e o subtítulo devem ser reproduzidos como figuram no documento, separados por 2 pontos. Tá? Recurso tipográfico, negrito, itálico ou sublinhado. O recurso tipográfico é utilizado para destacar e deve ser uniforme em todas as referências. O subtítulo, se houver, não deve ser destacado. Este recurso não se aplica às obras sem indicação de autoria, cujo elemento de entrada seja o próprio título, com a primeira letra em maiúscula. Tá? Título inexistente, que é aquilo que eu ia comentar. Não só título, é uma informação que você pegou, atribua uma palavra ou frase que identifica o conteúdo do documento entre colchetes. Alguma coisa que você pega de fora, uma informação de fora, alguma coisa que você vai atribuir, você coloca entre colchetes, tá? Títulos. Título em mais de um idioma, tá? Você coloca o primeiro e você pode registrar outras formas em outras línguas, né? Separando-os pelo sinal de igualdade, tá? É que tem revistas, uma revista brasileira, ela começou a ser indexada numa base internacional, aí eles criam um nome em inglês equivalente, né? O título equivalente a outra língua, quando o livro é traduzido de outra língua também, tá? Títulos muito longos.
Podem-se suprimir as últimas palavras, desde que não seja alterado o sentido. Indicar por reticência entre colchetes, quando se abreviou, né? Título de periódico. Pode ser transcrito na forma abreviada, desde que conste na publicação. Tá? Edição. A edição, se constar no documento, deve ser transcrita pelas abreviaturas do numeral ordinal e da palavra edição, ambas no idioma do documento. Então, ali, quinta edição em inglês, aquele livro do Shawn, né? Esse livro do Pedrosa, sexta edição. Ali o 5ED lá, é porque é um livro em inglês, né? 5THED, indicação de emendas e acréscimos, tá? Aí, às vezes, a gente vê isso, é bom colocar, né? Porque aí fica mais completo, uma informação complementar. Terceira edição, revisada e aumentada, revista e aumentada. Então, tem assim, que não é qualquer terceira edição, tá? Documentos eletrônicos, versão equivalente ao elemento edição. Então, surgiu isso, versão tal pontuação, é como se fosse uma nova edição, equivale a ser uma nova edição. E esse Czinho aqui no ano é do copyright. E CD-ROM porque era em CD ainda, né? Local. O local de publicação, a cidade, geralmente deve ser indicado como consta no documento, tá? Tem alguns nomes homônimos de cidades, São Carlos também, tem uma lá no sul, né? Então tem que acrescentar a sigla do estado, tá? Quando o local não aparece no documento, mas pode ser identificado, você coloca entre colchetes porque é uma informação que veio de fora, né? Você descobriu que esse documento do Lazzarini é de São Paulo, foi publicado em São Paulo. E utiliza-se a expressão sine loco, que é o S.L, né, sem local, abreviada entre colchetes, caso não seja possível identificar o local da publicação. Então, você indica o S.L. Tá? Editoras. O nome da editora, da gravadora, porque agora a gente tem, né? Pode ser um CD, um DVD, né? Um arquivo de rádio, de áudio. Agora ele está tapando ali para mim. As instituições responsáveis pela publicação deve ser indicado como aparece no documento, suprimindo-se as palavras que designam a natureza jurídica ou comercial. Aqui, esse livro que foi colocado até informação complementar de ISBN e tal, no livro está escrito Editora Atlas S.A., não precisa colocar o S.A., né? Sociedade Anônima. Editora homônima a uma instituição. É a editora Senac, né? Que é do Senac. É bom colocar porque tem o Senac Editora, aqui é Edufiscar não, porque muda o nome, Edufiscar. Mas aqui é Editora Senac, que tem o Senac, que é a escola, então diferencia, porque senão confunde se colocar só Senac, né? Duas editoras em locais diferentes, em cidades diferentes, tem que especificar e pôr ponto e vírgula também, tá? Mais coisa de editora ainda, né? Se a editora for também autor, no caso de pessoa jurídica, quando é um órgão governamental que publica alguma cartilha, tá? Pode-se adotar no campo de editora a forma abreviada ou sigla, desde que esta conste no documento. Então, o INCA divulgou esse estudo sobre o tabagismo no Brasil, ele mesmo é editor, ele mesmo que produziu, que publicou, o Czinho do copyright. Aí aparece lá em INCA a sigla, você pode pôr como editora a sigla, tá? Duas editoras com o mesmo local, duas editoras diferentes, aí você põe ali a indicação, só que aqui acho que é o ponto e vírgula.
Vai ter que corrigir. Rio de Janeiro, acho que é o ponto e vírgula. Editor inexistente. S.N, sem nome, tá? Não se conseguiu descobrir que editora que é. Editor e local inexistente. Quando não tem os dois, tá? S.R, que não tem o local, e S.N, que não tem o nome da editora. Data. A referência deve apresentar sempre o ano, pelo menos, né, de publicação. Quando é artigo, mostra até o mês, o bimestre, o trimestre, o semestre, mas livro, assim, de praxe, pelo menos o ano tem que mostrar, né? E este deve ser indicado em algarismos arábicos, né? Então, exemplo de um livro ali. Data inexistente. Caso não seja localizado o ano de publicação, deve ser indicado um ano, seja do copyright, que ali a gente colocou em português, né? Fica diferente, né? Precedido da letra C em minúsculo e sem espaço, da distribuição da impressão, entre outros, tá? Se nenhum ano de publicação, distribuição, copyright, impressão, entre outros, puder ser localizado no documento, deve ser indicado um ano entre colchetes, tá? Você pode indicar uma data provável ali, uma década, você tem certeza que é na década de 70, uma data provável, no século certo, século provável, tá? Então, tem formas de você indicar, ou indicar ali 1969, o segundo ano provável, você tem dúvida. Ali, primeiro, 1971, 72, um ano ou outro, tá? Ali, na última referência do Marins, Radiologia Brasileira, pôs um ponto de interrogação que seria um ano provável, né? Não se tem certeza. No Prelo, porque ainda não foi publicado, tá? Documentos eletrônicos, né, que é o que a gente começou a ter esse fenômeno aí, né, com a internet e tal. Isso aumentou, né, as normas da BNT, enfim, que aí começaram a aparecer novos formatos, né. Tem que indicar o tipo de suporte ao meio eletrônico em que o documento está disponível também, né, surgiu mais isso. Para redes sociais, especificar o nome da rede, o perfil, a página acessada, separados por 2 pontos, tá? Dia, mês e ano de acesso, né? Porque aquilo pode depois sair fora do ar, e o endereço eletrônico, tá? Então, você usou lá no Facebook das normas técnicas o material, então, colocar o link certinho, e dia, mês e ano que foi acessado. Entrando em caixa alta, tudo instituição, né? Aí você ali é um e-mail. No segundo do Almeida, Fichas para Marca, é um e-mail que pode ser referenciado também, né? Sem local, ano, e descrevendo o que é uma mensagem eletrônica, né? Que tipo de e-mail eletrônico que é. E o último é um podcast, tá? O link que ele está disponível, locução, quem estava falando, não tem local, tá? E o acesso dia, mês e ano. As notas, tá? Que geralmente são informações complementares. Sempre que necessária a identificação da obra, podem ser incluídas notas com informações complementares, né? São sempre complementares adicionais ao final da referência, em língua portuguesa sem destaque tipográfico. No caso de documentos eletrônicos, as notas devem ser apresentadas antes da expressão disponível em. Que por último, você deixa disponível em o link e o acesso. Dia, mês e ano de acesso. Aqui, esse documento da professora Eliane, né, que foi professora aqui do curso de Biblioteconomia, sobre catalogação, que é uma dissertação de mestrado, né, que virou um livro. Então, quiseram explicar ali no final como nota, que originalmente foi apresentada como uma dissertação de mestrado dela, na UNB, em 1986, depois virou um livro, uma apostila, enfim. Ali nesse livro do Bauman, Zygmunt Bauman, foi colocado o título original, né? Então, é um documento traduzido, né? Inclui bibliografia, ficou faltando o I ali, tá?
E esse último do Marins, sobre radiologia brasileira, não tem certeza do ano e está no prelo, ou seja, não foi publicado ainda. Tá? Ordenação das referências que o professor perguntou aquela hora, né? Então, as referências dos documentos citados em um trabalho devem ser ordenadas de acordo com o sistema utilizado para a citação no texto, conforme a ABNT NBR 10.520, tá? Sistema alfabético, que geralmente é o que é mais usado, né? As referências devem ser reunidas no final do trabalho, do artigo ou do capítulo, em ordem alfabética de seus elementos, se houver numerais, considerar a ordem crescente, tá? Então, é a ordem alfabética do autor, seja ele uma instituição, um órgão governamental, um sobrenome de autor, ou um livro que não tem autor que entra pelo título, tudo isso vai ser elencado ali de ordem alfabética, que é o sistema mais usado para ordenação de referências, tá? Tem o sistema numérico também, que é menos usado e que as referências dos documentos citados no trabalho devem ser ordenadas de acordo com o sistema utilizado para a citação no texto, conforme a BNT. As referências devem ser numeradas de acordo com a ordem sequencial em que aparecem no texto pela primeira vez e colocadas em uma lista nesta mesma ordem, tá? Aí você aqui citou um trecho desse primeiro livro do Cretella Júnior, põe um umzinho lá, expoente no alto. Eu vejo menos assim. Eu prefiro, e o que eu vejo mais ser usado é o alfabético, tá? Mas a norma contempla essa possibilidade do sistema numérico. Bom, que acho que a gente vai entrar na outra, né? Agora, até aqui, vocês têm alguma dúvida que a gente termina essa norma aqui das referências, tá? Aí a gente vai para a última, que é a mais curtinha, que é a mais fina, mais curtinha, que é a da apresentação dos trabalhos acadêmicos. A parte de margem, de fonte, de paginação e tal. E é que vai entrar aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta até agora, porque é uma coisa de bastante detalhe, decorativo, né? Mesmo a gente que trabalha com isso não lembra de tudo, sempre tem que estar consultando a norma, os manuais. A gente tem os manuais explicativos que a gente faz que está no site, mas eles não contemplam tudo, eles explicam e dão exemplos. Mais detalhes completos é só na própria norma. Às vezes aparece algum aluno com algum trabalho que vai usar um tipo de documento que não está contemplado, né, o que não se encaixa tão bem, que a gente tem que pensar como vai referenciar. Eu acho que por aqui está tranquilo. Não sei se alguém está remoto aí tem mais alguma pergunta, mas até aqui está tranquilo. Tá. A gente já está terminando, porque essa norma ela é mais curta, e a mais longa, acho que é a de referências mesmo, que é a maior, e a de citações. Aí aqui é um exemplo, uma apresentação da próxima norma, que é essa daqui, a NBR 14.724 de 2024, para apresentação dos trabalhos acadêmicos. Então, o que é a parte externa, o que é a parte interna, né? A externa, como que é a estrutura do seu trabalho acadêmico? A parte externa é a capa, que é obrigatória, a lombada é opcional. A parte interna, os elementos pré-textuais, que começa lá com a folha de rosto, que é obrigatória, errata opcional, folha de aprovação obrigatória, dedicatória opcional, agradecimentos, epígrafe opcional, os resumos na língua vernácula, que a sua e a estrangeira é obrigatória, lista de ilustrações opcional, lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas, símbolos, é tudo opcional. É bom pôr para ajudar a organizar, né? Sumário obrigatório. Os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão, e os elementos pós-textuais,
referências obrigatório, né, claro, glossário, apêndice, anexo, índice opcionais. Formatação. A folha A4, as margens esquerda e superior 3 centímetros, direita e inferior 2 centímetros. Espaçamento de preferência 1,5, fonte Times New Roman ou Arial, tamanho da fonte 12. Isso que a gente recomenda como padrão nos nossos treinamentos e também nos manuais que estão lá no site, na aba de normalização, que vocês podem baixar e consultar lá os manuais em PDF, eles vão estar orientando isso daqui que eu estou passando para vocês, tá? Aí é isso. Aí aqui ele colocou esse slide, meu chefe também estava mexendo, né? E aí aqui a referência das normas e alguma coisa que foi consultada por fora, tá? É isso. Aqui é o e-mail do atendimento, que é da chefia do departamento. Mais dúvidas, vocês podem me mandar para o e-mail do treinamento também, né? Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, não sei se eu paro a gravação. Acho que eu vou parar a gravação, tá, Eu professor? acho que pode parar. Tá. Aí, gente.